Olá, como estão? Tudo bem? Pois então, o canal Escafandrista Filosófico está de volta e eu queria rapidamente justificar a ausência aqui de vídeos e áudios no podcast do canal e é o que eu vou fazer rapidamente. Tive uma mudança de país, estou aqui agora na Espanha, isso faz um pouco mais de um mês. E nessa mudança, quando cheguei aqui, eu perdi acesso algumas mídias, porque parece que o computador, vendo que eu estava num outro IP, num outro país, pensou, computador pensar é bom, né? Que eu podia ser um hacker, que não era eu mesmo, então eu tive que provar que eu era eu mesmo, fazer várias alterações de login, de certificação, de autenticação das minhas mídias sociais e eu perdi completamente acesso, por exemplo, hoje ao Facebook. Então, meu Facebook não consigo mais acesso nem para a filosofia clínica do meu outro canal, nem o pessoal, que só existia mesmo porque estava vinculado o da filosofia clínica nele, mas no pessoal eu colocava as questões do escafandrista filosófico. Então, meu Face está no limbo. Né? Não consigo mais acesso, não consegui acesso a um monte de coisa e uma delas foi também pelo canal Escafandrista. Então agora que eu consegui tudo, consegui acesso, já estou estabelecido aqui, volto a fazer então os vídeos e dos vídeos pegar o áudio e colocar no podcast da Amazon e do Spotify do Escafandrista Filosófico. Bom, essa é uma novidade, né? Então, a justificação até do que aconteceu. A novidade é que eu quero mudar um pouco o rumo das coisas aqui. Né? Embora a minha pesquisa científica dentro da academia, da filosofia acadêmica, que é uma forma de fazer filosofia, de encarar a filosofia, seja na filosofia grega antiga, fundamentalmente, especificamente no estoicismo, mas pessoalmente a minha abrangência é maior que essa, né, na filosofia grega antiga, mas especificamente no estoicismo, mais especificamente ainda em Epiteto. Então eu trouxe no início aqui, né, então meu mestrado e meu doutorado foram nisso, eu trouxe aqui, trago aqui, vou continuar trazendo, questões a respeito do estoicismo, da filosofia grega antiga, mas não é isso só que eu quero colocar no canal. Eu quero trazer no canal do Escafandrista, fundamentalmente, uma coisa que eu não vejo nos canais do YouTube, podcasts que eu ouço bastante, ou até dentro da própria academia da filosofia, que é o tema do filosofar. A minha graduação, no primeiro semestre, tinha lá uma disciplina chamada Introdução à Filosofia. Bom, pensei que seria um, uma viagem histórica da filosofia, falando dos filósofos e das questões que eles levantaram e as questões fundamentais que a história da filosofia foi enredando uma na outra e que chegaram até hoje. Para mim era isso, introdução à filosofia. Mas o professor, que infelizmente eu não vou lembrar o nome dele, trouxe, na verdade, uma introdução ao filosofar. E aquilo desagradou a turma, quem está todos esperando, primeiro semestre, não sabemos nada de filosofia, sobre a história, queríamos situar cognitivamente, epistemologicamente, nas grandes questões dos grandes filósofos da filosofia, ele trouxe a Introdução ao Filosofar, um livro muito fininho, e começou a falar sobre o comportamento filosofar. Aquilo desagradou a mim, pessoalmente, e a muitos ou quase todos os nossos colegas. Muito mais tempo depois, já com experiência no pensamento da filosofia, dentro da academia, que eu percebi a importância daquela aula lá no meu primeiro semestre de graduação em filosofia. Porque é um assunto que eu só vi lá. Basicamente, não ouvi mais nenhum professor falar sobre isso. Sobre a atitude do filosofar, comportamento do filosofar,
o ato de filosofar. E à medida que eu fui avançando na academia, mais carente eu senti disso. Eu via muita repetição de temas, muita repetição de comentários. Eu mesmo me sentia repetindo muitas vezes a mesma coisa, daí para não repetir a gente interpreta e inova mais por não pelo texto em si, mas para fazer algo novo, minimamente novo, porque é muito difícil ser original dentro da academia, que temos sempre repetir aquilo que todo mundo repete. Né? Então a originalidade mesmo do pensamento é muito complicado. Isso começou a me incomodar, foi uma das minhas motivos da minha saída da vida acadêmica. Eu acabei o doutorado e 6 meses depois, logo em seguida, ou 6 meses depois, eu iniciei um pós-doutorado. Nesse pós-doutorado fiquei o primeiro semestre e senti que não era mais aquele estilo de pensar a filosofia acadêmica, que me interessava mais. Né? Então, até estava tentando fazer algumas editais, concorrer a editais para dar aula em universidades, desisti, parei, não é isso que eu quero. Não quero repetir esse padrão de pensar a filosofia a partir da filosofia acadêmica, que tem a sua validade, mas é apenas mais uma das formas, e não a mais importante, nem a melhor, e nem socialmente melhor, o que deveria justificar todo o investimento que tem nela, né? Não é, né, o melhor retorno para a sociedade a filosofia acadêmica. Está longe disso, longe disso. Então eu percebi que quando entrei na filosofia, na minha graduação, embora eu não me senti bem com aquela aula de introdução ao filosofar, aquilo foi me cativando aos poucos, e é isso que eu quero trazer agora à tona nesses vídeos. Eu quero falar sobre o filosofar. Obviamente que não só subjetivamente dos meus pensamentos, mas eu quero sempre, isso é um cacuete da filosofia, justificar as influências que me fizeram pensar assim, trazendo livros, autores. Por quê? Porque eu, enquanto pessoa, não tenho valor algum a minha opinião. Né? Qualquer um tem a sua opinião. Agora, se a gente traz uma opinião um pouco mais embasada, podemos justificar que não estamos pensando sozinho, que também não quer dizer grande coisa, podemos pensar em grupo e pensar um monte de coisa errada, mas ao mesmo tempo, fundamentalmente, eu passo para vocês, para o público, para quem quiser assistir, as referências as quais influenciam meu pensamento, e essas pessoas podem pegar esses livros, essas influências, estudarem por si mesmos, chegar às próprias conclusões, e não necessariamente as mesmas que as minhas, nem os mesmos caminhos que eu tomo. Então eu me vejo aqui mais não como uma persona que seja importante dentro do filosofar da filosofia, mas um meio, um mensageiro daquilo que está dentro do meu âmbito de estudos, né, que eu pude fazer e quero passar as informações, essas leituras, esses autores, para que as pessoas possam também ter acesso, não ao meu pensamento em si, mas às bases e às influências do meu pensamento, para poderem chegar às suas próprias conclusões. E para mim, pessoalmente relevante, acho que abrange mais do que a filosofia acadêmica, não são as questões da filosofia, se é que há questões puramente filosóficas, isso é uma outra questão. Se há questões da cadeira, da disciplina filosófica, assim como há questões da medicina, questões da biologia, há propriamente questões que somente a filosofia acadêmica pode abordar, ou abordaria melhor. Essa é uma outra questão. Mas eu penso que a filosofia é muito mais do que isso. Ela está aberta a todas as pessoas que conseguem, querem, voluntariamente, iniciar o pensamento reflexivo, crítico, investigativo, né, de várias formas. De denúncia, como é que eu trago aqui no Escafandrista Filosófico. E a partir desse pensamento, ter uma visão ampla do real e buscar explicações que, às vezes, o pensamento específico da racionalidade prática do dia a dia não chega. Mas isso não é necessariamente somente o âmbito da filosofia acadêmica. É também para todas as pessoas que queiram exercitar esse pensamento. E por isso que eu penso que a filosofia tem que suplantar as universidades e desenvolver não a filosofia lá fora,
mas o filosofar. A gente vê pessoas no YouTube, Instagram, podcasts, que falam muito bem de filosofia e não são filósofos acadêmicos. Eu tenho exemplo em casa, meu próprio pai era um filósofo, uma concepção robusta da palavra, um leitor, um pensador livre, que lia os maiores, grandes âmbitos da realidade, desde da estética, a ética, a literatura, e tinha suas próprias conclusões filosóficas no seu ato de filosofar a respeito do real, das coisas, da família, das pessoas. Nunca pisou numa universidade ou numa universidade de filosofia, ou fez algum curso sobre filosofia. E ele tinha um ato do filosofar muito, muito ativo no seu próprio pensamento. E é isso que me interessa. É passar para vocês o que penso com os autores, o que é o filosofar. Como podemos, independente da área que atuamos, que estudamos, ou que não estudamos, ou que não temos, mas a partir da nossa própria realidade, desenvolver maneiras, modos de ser do pensamento que vai em direção ao ato de filosofar para compreender, chegar a conclusões ou outros caminhos do pensamento sobre o real. E que real? O nosso real, a nossa própria vida. Nossa própria vida mundana. Como dizia Russell, o mundo da vida. É a partir daqui que tudo começa. Russell mesmo dizia isso, né? É a partir do mundo da vida que se começa, para ele, a fenomenologia. Ela vai passar, vai transcender o mundo da vida, mas é a partir daqui, das nossas situações diárias e cotidianas, que se inicia o filosofar. A partir disso se transcende isso com o pensamento, porém ele também diz, depois temos que voltar para cá. Esse movimento, a partir do mundo da vida, para o abstrato e o pensamento reflexivo, para voltar ao mundo da vida, é o ato do filosofar, grosso modo. Então, a partir de hoje, né, retomando aqui o canal do Escafandrista Filosófico, eu vou trazer autores que falem especificamente sobre o filosofar. Também questões de filosofia sobre o real, sobre o estoicismo também. Estou aberto a sugestões que queiram, né, pedir assuntos das quais eu possa estudar antes. Né? Como eu falei, não é a minha opinião sobre o assunto que interessa, mas é a pesquisa que eu quero trazer dos autores que pensam e que eu posso pensar que me ajudem a compreender o real, que eu quero trazer para vocês, fundamentalmente. Então, se vocês querem sugestões, querem ainda coisas sobre estoicismo, Epiteto está muito na moda aqui na Europa, que na Espanha uma livraria bate numa prateleira, cai meia dúzia de livros sobre estoicismo, sobre Sêneca, sobre Marco Aurélio, sobre Epiteto, né? Muito vinculado à autoajuda, mas o estoicismo está na moda. E será que eu quero fazer mais do mesmo? Sair da academia para não fazer mais do mesmo? E vou aqui no canal ficar falando sobre estoicismo o tempo todo, com 300 pessoas falando tão melhor quanto eu, ou em perspectivas que eu nunca vou tocar. Então, aquilo que me interessa mesmo é em compreender hoje o nosso exercício do filosofar, porque eu acho que isso abrange a todas as pessoas que queiram iniciar o ato do filosofar. Ok? Então, a partir do próximo vídeo, vou começar a trazer alguns autores para falar sobre o filosofar, a partir do nosso mundo da vida, a partir do real. Ok? Se quiserem sugestões de temas, por favor, deixem nos comentários, que a partir disso eu vou estudando e trazendo para vocês aquilo que eu consiga falar. Tá bem? Muito obrigado, então. Desculpe a ausência e até o próximo vídeo.